Fala, flagramáveis! Felipe Luiz pode ter reforço para o jogo contra o Cuiabá, hein? Novidades sobre as eleições presidenciais do Flamengo. Teve debate na ESPN, alguns candidatos falando inclusive sobre Neymar no Flamengo. Gabigol de fora de mais um jogo e o Wesley que pode estar de saída do Mengão, hein? Essas são as notícias rápidas do Flamengo para você agora. Então já curte aí e compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa, ó. Vem comigo nessa resenha. Começando aqui falando desse debate da ESPN que aconteceu na última segunda-feira, às 8 horas da noite, ao vivo, com os três candidatos à presidência do Flamengo, não tem como não destacar inicialmente a grandeza do Flamengo. O Flamengo, um time de futebol, conseguir, mesmo sendo um canal esportivo, parar a sua programação para fazer um debate com os presidenciáveis, né? Tamanho é o interesse das pessoas, não só flamenguistas, mas como todo o futebol brasileiro. Foram mais de 2 horas de debate, um debate de alta qualidade, um debate muito acalorado, né? Todos os candidatos, eles atacavam muito um ao outro, não tinha uma resposta que não chamasse o outro de mentiroso, não pedia para rever alguma coisa, né? Então ele foi realmente muito proveitoso no sentido de um grande espetáculo, mas falaram muitas coisas importantes aí. Lembrando que falta menos de um mês aí para as eleições, né? Elas acontecem no início de dezembro, e queria destacar que alguns pontos, foram três, né? Os debatentes, na verdade são só três candidatos, porque algumas candidaturas foram impugnadas. Então tinha o Rodrigo Dunche de Abrantes, tinha também o Luiz Eduardo Batista e o Maurício Gomes de Matos, né? O Rodrigo Dunche de Abrantes, só para vocês entenderem, ele é o filho, né, de um presidente do Flamengo, que foi o presidente do Flamengo na época que o Flamengo ganhou o Mundial, na década de 80. Então, ele faz parte da atual diretoria como vice-presidente jurídico do Flamengo. Ele vai ser apoiado pelo Landim, o Landim vai ser o CEO dele. Então ele usou muitos argumentos aí, dentro das respostas dele, os títulos que o Flamengo ganhou nessa era, dizendo que eles são aí a diretoria com mais títulos da história do Flamengo. Citou vários títulos sempre que ele ficava um pouco sem resposta. Mas o que me chamou a atenção foi ele falar para os presidentes, né, que eles teriam também, se caso ganhassem a eleição, eles terem cuidado com colocar decisões na mão de um profissional só, não deixar tudo na mão de um profissional. E ele cita nomes, ele cita o ex-diretor do Flamengo, Rodrigo Caetano, que durante um tempo teve muito poder na sua mão e tomou algumas decisões erradas, né? Como contratação de jogadores, muitas amizades, contratação de jogadores de certo tipo de empresário. Então ele colocou muito isso e usou um termo interessante, que é o diretor técnico esportivo profissional. Então colocar essa figura sendo remunerada pelo clube, ou seja, podendo ser demitida caso a qualquer momento, caso não esteja fazendo um bom trabalho, mas colocou que esse cara não vai ter ali o poder na mão dele, soberano, né? Então, isso foi um ponto aí que ele bateu muito nessa tecla. Seria, na verdade, uma união do que hoje faz o Marcos Braz e o Bruno Spindel, né? Que eles são diretores, vice-presidente, então a gente consegue perceber que seria um cargo novo aí. Lembrando que o Eduardo Batista, né, que é o famoso BAP, ele também colocou algumas coisas aí, já fez parte dessa diretoria, mas ele focou muito nessa questão dos 2 últimos anos que o Flamengo não ganhou nada. Então, de fato, o Flamengo ganhou muitos títulos, mas tem 2 anos aí que foi uma verdadeira catástrofe, isso é um fato. Então ele focou, né, quando ele rebatia essa questão dos títulos do Dunche, ele rebatia falando desses 2 anos que foi uma catástrofe. E o Maurício Gomes de Matos, né, ele usou a parte financeira da gestão do Eduardo Bandeira de Mello, do qual ele fez parte, ele foi vice-presidente geral do Eduardo Bandeira de Mello, dizendo que foi ele que estruturou o Flamengo financeiramente para o Landim e a sua equipe hoje fazerem esse trabalho que eles estão fazendo. Então, todos eles ali fizeram parte da diretoria do Flamengo nos últimos anos e colocavam um pouquinho ali da sua experiência. Então, foi um debate nesse sentido muito rico. Lembrando que cada um deles é apoiado por uma figura importante no Flamengo, né? O Dunche de Abrantes, como eu já disse, ele é apoiado pelo Landim, que é o atual presidente, né? O BAP, ele é apoiado pelo Zico, que aí é o maior ídolo do Flamengo, então uma figura que ganha um peso, e o Maurício Gomes de Matos é apoiado por alguns ex-presidentes do Flamengo, como o Márcio Braga, como o próprio Eduardo Bandeira de Mello, né? Eles falaram um pouco sobre o Neymar, né? Foi feita essa pergunta a eles. O BAP, ele fugiu um pouco, ele falou, Neymar, não tenho certeza, né? Respondeu que assim, basicamente. O Maurício Gomes de Matos falou que depende muito do Neymar,
né, sobre a admiração que o Flamengo, assim como qualquer clube brasileiro, estaria aberto ao Neymar, profissionais de alto nível como ele. O Dunst de Abrantes já falou um pouco mais sobre ser uma questão meio impossível atualmente pelo orçamento do Flamengo e pelo que o Neymar ganha, né? A gente observa, mas ele deixa claro, só para finalizar aqui, ele deixa claro que adoraria ter o Neymar, né, mas que tem que se encaixar na realidade do Flamengo. De fato, o Neymar hoje recebe 77 milhões por ano de reais, né? E você não ouviu errado, não. É 77 milhões de reais por mês, né? Ou seja, ele ganha aí o equivalente por dia a 2 milhões e meio de reais por dia. É só para vocês terem uma ideia, o jogador mais caro do Flamengo recebe nem 2 milhões por mês. O Neymar receberia isso por dia. Ou seja, uma situação totalmente surreal aqui quando a gente fala de mercado brasileiro. Claro que ele teria que fazer uma readaptação para poder jogar no Flamengo, porque hoje não tem condições de pagar 77 milhões de reais por mês para um jogador de futebol. Bom, sobre esse debate, então, fechando aqui, dando a minha opinião, para mim foi o mais importante, foi ver que os três candidatos, eles falavam muito sobre renovação, né? Então, sobre a necessidade que o Flamengo tem de renovar, e não só o elenco, a comissão técnica, a parte da diretoria, rever algumas coisas que não deram certo, né? Eles compararam muito, e principalmente o BAP, né? Ele comparou muito aí ao Fluminense, então que o Flamengo nessa gestão viu o Fluminense sendo campeão da Libertadores dentro do Maracanã, que agora a gente pode ver o Botafogo sendo campeão, né? Que alguns clubes passaram o Flamengo como times que mais revelam jogadores, né? Então eles compararam muito aí outros clubes que se espelharam no Flamengo e já ultrapassaram o Flamengo, e o Flamengo ficou meio que parado no tempo. Então, os três ali colocaram muito essa necessidade de renovação. Acho que o meu destaque desse debate foi isso. Mas o debate está aí na internet, está aqui no YouTube, então você pode assistir aí, é só jogar debate dos presidenciáveis que você vai achar com facilidade. Falando um pouco de Gabigol está fora de mais um jogo. A princípio ele ficaria fora só do jogo contra o Atlético Mineiro, logo depois da final da Copa do Brasil, mas ele vai ficar também contra o Cuiabá, ou seja, ele não viajou, e o Flamengo simplesmente não deu nota nenhuma, apenas ele não viajou com o elenco do Flamengo. O Marcos Braz, no desembarque da delegação no hotel lá em Cuiabá, a Globo perguntou para ele sobre a ausência do Gabigol e ele fugiu da resposta, apenas respondeu que existem outros 27 jogadores. Ou seja, para alguns pode indicar que foi uma decisão técnica, né? Não foi ali uma punição, e sim uma decisão da própria comissão técnica do Felipe Luiz. A gente não sabe, a gente vai apurar, se tiver novidade a gente vai falar para vocês aí nos próximos vídeos. Falando então do Wesley, segundo o Júlio Miguel Neto, o Barcelona estaria interessado em contratar o lateral direito do Flamengo por 22 milhões de euros, né? O Barça que já quis, antes do Atalanta contratar o Wesley, não deu certo, já vinha observando o jogador, ele quase saiu para o Atalanta, né? Foi uma questão de datas, o Flamengo queria que ele jogasse um jogo a mais, o Atalanta queria que ele se representasse antes, e aí, nesse sentido, o Atalanta foi lá e contratou o lateral direito, e aí o Wesley não foi vendido, o que foi muito bom, porque o auge dele foi depois dessa possível venda, né? A dúvida é, assim, ele vai sair, né? Porque um jogador muito novo e jogando muito bem, provavelmente vai sair, eu acho que ele merece isso, ele quer muito isso. A dúvida seria qual janela o Barcelona compraria ele, se seria já agora em janeiro ou só no meio do ano de 2025. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa venda. Vocês acham que o Flamengo deveria vender o Wesley? Ou você acha que ele ainda tem um tempo a mais para poder fazer o nome dele com a camisa rubro-negra? Para finalizar aqui, vamos falar um pouco do jogo do Cuiabá. O Flamengo enfrenta o Cuiabá nesse feriado, né, da Consciência Negra às 19 horas. O jogo é fora de casa e o Felipe Luiz vai contar com o retorno do Bruno Henrique. O Bruno Henrique que conseguiu um efeito suspensivo, o Flamengo, né? Junto ao STJ dele, foi expulso no jogo contra o Corinthians, cumpriu a automática no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Galo, ainda não tinha saído da decisão final e depois saiu com mais um jogo, então ele teria mais um jogo a cumprir de suspensão, mas o Flamengo conseguiu esse efeito suspensivo, então ele não vai ser punido nesse jogo, ele poderia jogar aí e estaria à disposição do técnico Felipe Luiz. Os destaques, né? Os desfalques que a gente vai ter aí fora os lesionados, a gente tem aí o Gerson, o Ortiz, o Varela e o Plata que estão com as seleções, então esses jogadores também o Felipe Luiz não vai contar com eles devem voltar para o jogo contra o Fortaleza, assim como o Gabigol, é provável que ele não fique sem jogar, né, esses últimos jogos do Flamengo.
Lembrando que o Cuiabá é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o quarto. Isso é muito importante porque é uma briga ali pelo rebaixamento, mas é também uma briga para o Flamengo conseguir melhores posições, que ganha uma grana maior de premiação da CBF. A provável escalação, lembrando, a provável escalação deve ser Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo e Alan. E aí algumas novidades interessantes. Alcaraz, Matheus Gonçalves, Michael e Lohan como titular. A gente viu que o Lohan não teve uma boa partida, mas o Felipe Luiz dando mais uma oportunidade para ele começar como titular. Isso aqui não é a escalação definitiva, né? Ela só sai uma hora antes do jogo, mas a gente vê aí que existe essa possibilidade pelos últimos treinos do Flamengo. É isso, Flagramaves. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o seu like aí. Se você não segue a gente, eu já convido para você seguir, para você não perder outros conteúdos como esse, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!